As superfícies de aileron da esquerda e da direita controlam os movimentos laterais ou de rolagem do avião pelo comando nos manches instalados na cabine de comando ou pela atuação dos controles do piloto automático. O sistema de comando do aileron é acionado através de um tubo de torque que transmite movimentos de comando para os atuadores de controle de potência PCA. Os dois atuadores hidráulicos de controle de potência movimentam diretamente as superfícies do aileron que são instaladas no bordo de fuga da asa. Os sistemas hidráulicos 1 e 2 alimentam cada um dos atuadores, e uma unidade de carga artificial fornece aos pilotos uma realimentação para simular a sensação da carga aerodinâmica aplicada nas superfícies do aileron. O subsistema de comando do aileron tem um subsistema mecânico de controle para acionar o subsistema de controle hidráulico. Este subsistema também permite a reversão mecânica em caso de falha no suprimento de pressão hidráulica. Há dois setores dianteiros, que são parte dos tubos de torque. As duas molas de pré-carga instaladas na unidade artificial de sensibilidade, AFU, controlam a força sentida pelos pilotos no volante na coluna de comando, porque os atuadores do aileron transmitem e sustentam a carga aerodinâmica das superfícies do aileron. Dois setores intermediários de rodanas na fuselagem recebem cabos dos setores dianteiros nos tubos de torque, que seguem para o setor da asa. O setor da asa do aileron tem uma haste de entrada, que interconecta o setor da asa ao atuador de controle da energia hidráulica PCA. Dois batentes principais estão instalados neste setor. Os sinais de curva comandados no manche são convertidos em movimentos lineares e são transmitidos ao tubo de torque através de correntes e cabos. O tubo de torque transmite o movimento ao setor da asa através de conjuntos de cabos. Os setores da asa transmitem os comandos de rolagem aos atuadores hidráulicos, que movem as superfícies do aileron. O subsistema hidráulico do aileron tem os seguintes componentes: conjunto do múltiplo do solenoide, atuador hidráulico de controle de potência PCA e unidade de retorno para neutro, NRU. O conjunto do múltiplo do solenoide fornece pressão de fluido para o PCA. O PCA é uma unidade móvel com dois corpos, dois blocos, dois cilindros e uma válvula servo para os sistemas hidráulicos 1 e 2. Cada atuador de potência PCA do aileron movimenta e mantém hidraulicamente uma superfície do aileron em resposta aos comandos mecânicos do piloto. Quando a válvula solenoide é desenergizada, a pressão hidráulica alimenta a válvula servo. O movimento do volante de comando do aileron move a válvula servo mecanicamente e controla a pressão hidráulica para o corpo do PCA. Quando a válvula servo abre, a pressão hidráulica flui para a linha de controle interno. A pressão de fluido vai até o cilindro atuador passando pelas válvulas de desvio e anticavitação. O conjunto de válvulas servo é conectado a um mecanismo centralizador e a um mecanismo anti-emperramento que sobrepuja o PCA se o carretel da válvula servo emperrar fora da posição neutra. A válvula de desvio causa também um amortecimento hidráulico para prevenir flutuação. Esta válvula pode conectar as câmaras automaticamente, se não houver suprimento de pressão, o que permite a reversão mecânica.
A unidade de retorno para neutro, NRU, funciona em paralelo com a haste de comando do PCA. A carga necessária para estender ou retrair a NRU é proporcional ao movimento da haste de comando do PCA. O subsistema de compensação de rolagem consiste em um atuador de compensação, interruptores de ajuste de compensação e botões de desconexão rápida. A função do atuador de compensação é reduzir o esforço do piloto sobre o manche. A unidade é um motor de 28 volts DC com um potenciômetro rotativo de realimentação e contém um temporizador em estado sólido que interrompe o movimento do compensador se o mesmo for atuado por mais de 3 segundos. A finalidade do temporizador é minimizar os efeitos de comandos inadvertidos em caso de falha em que o interruptor de compensação fique travado na posição de atuação. A compensação de rolagem aciona as superfícies do aileron através do interruptor de compensação de rolagem. Este interruptor controla o movimento do atuador de compensação. O atuador de compensação controla a unidade artificial de sensibilidade, AFU, e, em consequência, os tubos do torque do aileron movem os cabos de comando, o setor da asa e o atuador PCA. A posição do compensador é mostrada no EICAS. A tecla de desconexão rápida desliga toda a alimentação elétrica para o atuador de compensação. Os circuitos do aileron direito e esquerdo estão normalmente interligados no tubo de torque do aileron por meio de um mecanismo que permite desconectar um circuito em caso de emperramento. O punho de acionamento é ligado ao mecanismo de desconexão por um único cabo. Quando o punho é puxado, o cilindro atuador comprime as molas helicoidais. As esferas de aço são então introduzidas no sulco do cilindro atuador. O prato flutuante é então liberado e empurrado para trás pela ação da mola do disco. Isto ativa o microinterruptor e acende a luz de alerta do aileron. Nesta condição, os eixos de comando direito e esquerdo estão desconectados e os ailerons podem ser comandados independentemente.